Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 22 de dezembro de 2022. Sejam todos bem-vindos. Acabei de abrir o Twitter e dei de cara com esta foto do perfil Bolsonaro TV. Não sei a quem pertence esse perfil. Uns dizem que pertence aos filhos do presidente, outros dizem que é o próprio presidente, outros dizem que não tem nada a ver com o presidente. Parece que o aplicativo Bolsonaro TV é sim do presidente, mas o perfil que rola aí no Twitter parece que não sei. Mas o que importa aqui é discutir a foto. É mais uma daquelas fotos enigmas, enigmáticas. Bolsonaro aqui aparece recolhendo os cacos. Ele próprio, colocando os cacos na carriola. Como o tema é caco, lembrei-me imediatamente da realidade americana de 2019, em comparação com agora, final de 2022. Em 2019, o presidente Donald Trump tinha, sim, muitos problemas políticos. Quem não lembra, por exemplo, a guerra que ele travava contra Nancy Pelosi, além da guerra contra a China, a guerra comercial, que estava vencendo, aliás. Quem não lembra a guerra que ele travava contra a Open Foundation de George Soros e outras ONGs bacanas do ramo. Em relação aos migrantes na fronteira sul, eram muitos os problemas, claro, principalmente os ataques diários que recebia da grande mídia. Mas, detalhe, economicamente o país bombava. Emprego pleno. Aliás, faltava mão de obra nos Estados Unidos. Donald Trump chegou a assinar um acordo com algumas empresas indianas que enviassem técnicos para trabalhar em Wall Street, por exemplo, já que falavam muito bem o inglês, é evidente, indianos, claro, e que eram altamente qualificados e poderiam ocupar salários executivos bem menores que o do mercado. Mas ele só fez isso porque havia falta de trabalhadores qualificados e também de trabalhadores não tão qualificados. As indústrias, como do carvão, por exemplo, foram reativadas e estavam a pleno vapor. A indústria do petróleo abria cada vez mais vagas de emprego e assim por diante. Isso em 2019. Hoje, como se pudéssemos olhar aqui nós por uma janela do tempo, vemos uma situação bem diferente nos Estados Unidos da América. Eu estou aqui no Economic Collapse Blog, que fez uma longa lista dos problemas econômicos de hoje, dos Estados Unidos de Biden. Entre elas eu cito algumas, como por exemplo, o índice de manufatura dos Estados Unidos caiu negativamente na base de 11,2% em dezembro. Em novembro, mês que passou, os Estados Unidos testemunhou o maior declínio nas vendas do varejo. Isso visto em novembro foi maior do que todo o ano, o declínio. Cita também o Economic Collapse Blog que até os maiores nomes de Wall Street estão começando a dispensar trabalhadores. Foi relatado que o Goldman Sachs demitirá em breve aproximadamente 4.000 funcionários. Fala-se também que o Fed admitiu que o número de empregos reais nos Estados Unidos foi superestimado em mais de 1 milhão. É inventado, por assim dizer. Cita também que os cortes de empregos nos Estados Unidos foram 417% maiores em novembro do que no mês de novembro do ano anterior. Uma pesquisa recente do Wall Street Journal descobriu que aproximadamente 2/3 de todos os americanos esperam que a economia piore ainda mais em 2023. Outro ponto da matéria: uma pesquisa da Bloomberg, recém-divulgada, descobriu que 70%
dos economistas dos Estados Unidos acreditam que uma recessão forte chegará em 2023. Outro ponto, a inflação continua fora de controle. Um pé de alface, prestem atenção, um pé de alface chega a custar $11 em algumas mercearias da Califórnia. Um pé de alface. Mais de R$60 aqui, não é? No geral, os preços dos vegetais nos Estados Unidos estão mais de 80%, estão mais caros, estão 80% mais caros do que na mesma época do ano passado. Graças ao rápido aumento do custo de vida, 63% da população dos Estados Unidos vive agora de salário em salário. Gasta tudo que tem e ainda faz dívida no cartão, caso precise comprar alguma coisa emergencialmente, um remédio, ou fazer uma viagem, etc. e tal. Estão endividados até as tampas, não é mesmo? Esses aumentos, diz o Collapse Blog, esses aumentos nas taxas de juros causaram a queda do mercado imobiliário, mas as autoridades do Fed insistem que essa dor de curto prazo é necessária para domar a inflação. Enquanto isso, os políticos de Washington estão ocupados criando mais inflação, tomando empréstimos como se não houvesse amanhã, isso é por minha conta, e gastando dinheiro a uma taxa absolutamente sem precedentes em toda a história norte-americana. Bem, não bastasse isso, ontem esteve na Casa Branca o títere do globalismo, Volodymyr Zelensky. Eu já havia noticiado que ele se encontraria com Biden. Pois é, foi lá fazer o quê? Foi lá pegar dinheiro e armas, claro. Aliás, a porta-voz da defesa da Rússia havia dito ontem que a visita não tinha nenhum aspecto de negociação ou não visava nenhum objetivo de negociação, e sim pegar dinheiro, receber ordens e levar armamentos altamente tecnológicos para a Ucrânia para escalar a guerra. Dito e feito, foi o que aconteceu. Mas vejam que interessante, eu acabei de falar aqui de uma economia que está em colapso, não é mesmo? Pois é. Hoje, o Jerusalém Post diz em relação à visita de Zelensky a Washington: os Estados Unidos doarão para a Ucrânia a bagatela de $1,850 bilhão depois da visita de Zelensky. Isso em assistência militar adicional, mas também $1 bilhão para ser sacado imediatamente, incluindo a transferência e também, além desse $1,8 bilhão, os Estados Unidos também comprometeram-se em transferir o sistema de defesa Patriot para a Ucrânia. Disseram o presidente Joe Biden e o secretário Antony Blinken, hoje, pela manhã. Ontem à noite. O anúncio foi feito quando o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chegou a Washington para encontrar-se com Biden e discursar no Congresso em sua primeira viagem conhecida ao exterior desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, há 300 dias atrás. Seja como for, a assistência que Zelensky recebeu inclui $1 bilhão para fornecer imediatamente à Ucrânia, para ser sacado no caixa eletrônico, para capacidades expansivas de defesa aérea e ataques de precisão, e 850 milhões em assistência de segurança, disse Blinken em um comunicado separado. Já o Washington Post diz que Zelensky volta para casa não tão satisfeito quanto gostaria. Era a intenção de Zelensky levar para a Ucrânia, além de um caminhão de dólares, mais um sistema de defesa Patriot, também armas de ataque muito superiores às que ele possui. Só que, para o Washington Post, isso não foi possível e Zelensky então terá que amargar essa frustração. O jornal não diz quais são essas armas, mas nós podemos entender perfeitamente
que trata-se, na intenção de Zelensky, de mísseis com ogivas nucleares. Zelensky estava agitadíssimo. Dizem as más línguas que estava mais agitado que as perninhas do Estáquio. Pois é. Mas alguém deve ter puxado-lhe a orelha, assim meio que de boa. Calma, menino Zelensky, não é hora de destruir a Rússia ainda não. É uma loucura que tomou conta do Fórum Econômico Mundial. Eles querem não destruir a Rússia, mas fatiá-la. Eu já falei isso em vídeos anteriores. Só que Zelensky não entendeu. Ele quer destruir a Rússia. Quer bombardear Moscou com armas nucleares. Isso passa, sim, pela cabeça do menino. Então é isso. Os Estados Unidos estão enfrentando uma crise econômica sem precedentes, transformou aquilo que era pujante na era Trump em cacos, mas está mandando bilhões de dólares, mais uma vez, para a Ucrânia, para que esta, muito bem armada, intensifique os ataques à Rússia no próximo ano. Bem, a Rússia, claro, respondeu. O Kremlin disse que esse sistema de defesa Patriot será considerado alvo, porque estava no programa, ou melhor, na justificativa da invasão à Ucrânia, a destruição de armas perigosas que representavam ameaças a Moscou, ou a Rússia. Então, uma vez que os Patriots cheguem na Ucrânia, e parece que está programado para fevereiro do ano que vem, bem, aí a Rússia intensificará também e muito a guerra, os ataques contra a Ucrânia. É isso. Pobre povo ucraniano, claro, e pobre povo americano que está pagando esta aventura. Ou melhor, está pagando esta insanidade, essa carnificina a céu aberto. É um mundo doente, claro, evidente que é um mundo doente. Agora veja um outro detalhe. Biden prometeu 1,850 bilhão em ajuda, em espécie, em din-din, carvão, arame, cascalho. Mas também o sistema Patriot, que custa a bagatela de 1,8 bilhão. Então não é só 1,8 bilhão que sairá do bolso do consumidor para o menino Zelensky. É 1,850 bilhão mais 1,850 bilhão. Quem for bom de matemática, faça as contas. Mundo demente, meus amigos, mundo doente. Agora vejam que interessante, por falar em mundo doente, ontem Vladimir Putin, enquanto Zelensky confraternizava com Biden, Vladimir Putin ligou para Benjamin Netanyahu, que formará gabinete no próximo ano, ou melhor, já começa a formar hoje o seu gabinete. Putin ligou para Netanyahu para parabenizá-lo. O gabinete que Netanyahu está formando ainda é complicado porque os acordos não foram todos bem costurados. Mas isso, para quem acompanha os noticiários de Israel, não é novidade nenhuma. É por isso que a cada 15, 20 dias muda-se de governo. Exagerei um pouco, mas é quase isso. Seja como for, Netanyahu voltará a ser o homem forte, já voltou a ser o homem forte de Israel nesse momento crucial da história. Mas por que Putin ligou para Netanyahu? Porque tem, historicamente, uma ótima relação com o primeiro-ministro israelense. Mais do que isso, porque quer a cooperação de Israel, evidentemente, quando for preciso endurecer o caldo lá na Ucrânia. Já está na agenda de Vladimir Putin riscar a Ucrânia do mapa. O problema é que esta relação tóxica, por assim dizer, com Putin, envolve também uma possibilidade de Israel destruir o Irã
na Síria. Só que é aqui, exatamente aqui, que a coisa complica. Netanyahu está de boa com Putin, porque Putin permitirá que voos israelenses ataquem milícias muito fortes, muito bem armadas do Irã dentro da Síria. O problema é que o Irã tem uma ótima relação com Putin, tão boa que forneceu centenas, para não dizer milhares de drones que estão sendo usados agora na Ucrânia. Como entender essa situação? Putin é ótimo amigo do Irã. O Irã é ótimo amigo dos Estados Unidos. E Israel, que é inimigo do Irã, tem que ter uma boa relação com Putin e, ao mesmo tempo, não pode, evidentemente, eliminar a boa relação, por assim dizer, com a Casa Branca. É um mundo absolutamente maluco, não se pode entender o que está acontecendo. Vou tentar resumir. Israel quer atacar as bases iranianas ali perto da sua fronteira, na Síria. Para isso precisa contar com o apoio de Putin, que apoia o Irã porque recebe do Irã armamentos na guerra contra a Ucrânia. O Irã, que é proscrito, por assim dizer, no Ocidente, tem, por sua vez, uma ótima relação com Biden, porque Biden recuperou uma política de Barack Hussein Obama que previa dar muito dinheiro ao Irã, como de fato foi muito dado, e permitir que o Irã desenvolvesse o seu parque nuclear a ponto de, logo mais, anunciar uma bomba atômica. Você consegue dormir com um barulho desses? Eu não, eu confesso que não entendo absolutamente nada de como essas costuras serão possíveis daqui para frente, porque a loucura tenderá a chegar num ponto, num nível insuportável. Alguma coisa séria acontecerá, evidentemente. Bem, eu teria mais algumas informações, como, por exemplo, parece que o presidente diplomado concederá uma entrevista hoje, coletiva, em Brasília, e também sobre um aparente sumiço do general Braga Neto, mas não tenho informações suficientes e não quero dar barrigada. Prefiro aguardar os acontecimentos. Por falar em barrigada, a situação aqui está feia. Eu disse ontem no Twitter que a crise gera ansiedade. E a ansiedade é uma faca de dois legumes, como diria o poeta. Uns perdem a fome e outros passam a comer como se não houvesse amanhã. Eu estou nesse segundo grupo, infelizmente. Muito bem, vamos esperar que alguém realmente resolva juntar os cacos, aonde ainda é possível, não é mesmo? Lá nos Estados Unidos parece que não é mais. Até amanhã, se Deus quiser.